Bom, estamos retomando o estudo do Livro dos Espíritos. Semana passada paramos onde mesmo? Hein? Pergunta 159 foi a última que nós abordamos, certo? Agora nós vamos para a pergunta 160. Nosso estudo do Livro dos Espíritos está tratando da separação da alma e do corpo. Como é que leva esse nome aí? Esse nome leva o quê? Separação da alma e do corpo é o quê? Conhecida vulgarmente como? Morte. Morte. Como dirá o Sérgio. Morte. Como dirá alguém de Piracicaba. Morte. Como vai falar algum paulistano. Mas é este momento em que o corpo que estava vitalizado perde a vitalidade. Assim, estamos tratando deste tema que começou na pergunta 154. E agora vamos só dar uma relembrada no que acontece com o espírito. Qual é a sensação que ele tem no momento em que a morte acontece? Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Recordando, para que vocês possam atualizar o software, que esta primeira parte da separação do espírito em relação ao corpo está tratando daqueles que têm morte natural, certo? Aqueles cujo desgaste orgânico vai produzindo lentamente esse processo. As pessoas que estão vencendo o seu tempo de validade naturalmente. Então, da pergunta 154 para diante, as explicações que os espíritos nos dão estão ligadas a este tipo de separação. Então, na pergunta 159, que nós já vimos, é só para esquentar o neurônio, nós encontraremos Kardec querendo saber se o espírito sente alguma coisa logo que acontece o fenômeno da morte. Se há algum tipo de sensação. E na semana passada nós já tratamos disso, não é? A Elaine veio com o caderninho dela, ela já anotou tudo, estudou, tá vendo? Uma das que está com o seu caderninho. Depois que ela viu o André Ribeiro, que está aí hoje, né, tomando conta da transmissão, ela viu o livro do André Ribeiro todinho, rabiscado. Meu Deus do céu, não vou fazer que nesse cara não, vou arrumar um caderninho. Você lembra, Elaine, da semana passada? O que é que sente o espírito nesse momento? Depende de como ele desencarnou. Se ele tiver desencarnado com bons... Vamos falar assim em português mais básico. Se ele não estiver devendo nada para ninguém, saiu com a situação legal daqui, ele vai ter boas sensações. Caso contrário, se ele desencarnou com alguma preocupação, chateado ou brigando, a sensação do outro lado não vai ser muito boa. Certo. Então a sensação do espírito, depois da desencarnação, está ligada, tem uma conexão direta com o que ele fez na vida, com a sua postura geral, com aquele tipo de caráter predominante em seu comportamento. E é isso realmente que os espíritos respondem. Como ele vai estar do lado de lá? Qual é a sensação dele? Depende. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, isso significa o quê? Fazer o mal com o desejo de fazer. Qual é o significado disso? O que significa? Fazer o mal com o desejo de fazê-lo? Ele estava consciente. Estava consciente e tinha vontade. Uhum. Desejo é querer. Querer é vontade. Aqui não se está tratando, portanto, de equívocos que alguém cometa sem ter tido vontade de que aquilo fosse daquele jeito. Algumas pessoas acabam fazendo coisas que terminam mal, mas elas nunca quiseram aquilo como resultado.
Não estou falando de negócios, né? Ah, o cara fez um negócio, era para ganhar 1 bilhão, perdeu 500 mil, que desgraça. Não. Estou falando em, você tenta ajudar uma pessoa e no fim, aquilo que você fez de bom, a pessoa usa e faz o mal. A pessoa usa e acaba se prejudicando. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Você ajuda uma pessoa a sair de uma situação de conflito, uma situação de dor, uma pessoa que está enferma, você ajuda porque tem pena dela, tem pena das crianças, tem compaixão da família que está sofrendo. E assim que essa pessoa se recupera, ela se engraça com o vizinho e vai embora. E deixa a família toda abandonada. Você não quis que isso fosse assim. Alguém até da família vai te acusar, tá vendo? Se você não tivesse vindo aqui ajudar, a mulher estava aqui até hoje. A culpa é sua. Não. É claro que a ignorância humana vai sempre tentar colocar a culpa em alguém. Mas isto não foi o que você queria que acontecesse. Então, ainda que seja um mal que decorreu de uma atitude, este mal não pode ser atribuído àquele que estava querendo ajudar, com sinceridade. Então, qual é a resposta? Vejam só como o mundo espiritual é muito completo. Se fizeste o mal com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento, depois da desencarnação, você vai se envergonhar de tê-lo feito. Assim que você tiver noção de que as coisas continuam, assim que lá do lado de lá você conseguir fazer uma conexão entre aquilo que você é e a realidade agora que está sendo observada, você falou, puxa vida, mas, se o trem continua, vai ser uma tragédia eu encontrar com a Mariazinha. Se é verdade, e olha, eu estou vivo, eu vou ter que fugir de muito marido, de muita esposa, porque eu acabei com a felicidade de muita gente. E aquele filho que eu abortei, que já faz tanto tempo. Quer dizer então que eu estou continuando a viver e ele provavelmente também. Poxa, aquele meu tio que eu botei no asilo, há 30 anos atrás, não quis saber de cuidar do velho, também só ia dar trabalho. O que eu vou falar para ele? Porque ele morreu abandonado. Eu nunca fui visitá-lo, mesmo no asilo. Então, é por isso que os espíritos dizem, no primeiro momento, se nós fizermos o mal com o desejo de fazê-lo, isto vai ser um problema, porque a gente vai ficar muito preocupado. E isto é bom a gente saber agora. É muito positivo termos essa noção, antes que as coisas aconteçam. Porque quem nos está dizendo isto, são aqueles que já passaram por isto. E podem contar para nós. Nenhum de vocês esteve no terremoto lá do Japão, mas o Rui foi lá, estava lá. Ele pode contar para a gente como foi. E nós não temos por que duvidar dele, porque ele estava presente. É exatamente isso que a doutrina espírita possui em relação às outras religiões. Não o negócio do terremoto. Não é? Não. Mas a informação que nos chega de quem já passou por esta aduana, por esta alfândega. Como que funciona? Funciona assim. Você vai chegar do lado de lá, e dependendo de como foi a sua vida, como está a sua mente, a sua consciência, você se sentirá melhor ou pior. Porque não vai ter como fugir. No próximo programa, O Espírito da Letra,
nós estamos comentando o capítulo 40 do livro Nosso Lar, cujo título do capítulo é Quem semeia, colherá. É um dos capítulos mais bonitos, dentre tantos bonitos que há, porque é quando André Luiz encontra a ex-empregada da sua casa. Ele jovenzinho, da casa do pai dele, melhor dizendo, né? Porque depois ele cresceu e fez a família dele. Mas quando ele era jovem, tinha lá a mocinha, com quem costumavam se iniciar sexualmente os filhos do patrão, aproveitando a sua ascendência, importância e também a descaracterização do ser humano que presta serviço porque é pobre. Empregada é para essas coisas. Ela ainda tem que se sentir honrada de ter compartilhado dessas emoções com o filho do patrão. Só que a intimidade foi longe, houve uma separação, a moça teve que ir embora e caiu na vida. Caiu no mundo. Tornou-se prostituta, tornou-se moça da vida fácil, provavelmente abortou várias vezes, ela mesma conta. Viveu momentos de riqueza, de luxo, de prazer, e logo depois, momentos de solidão extrema, de miséria, de internação hospitalar, de cegueira, de sífilis e de morte. E chegou nesse estado do lado de lá da vida. O capítulo 40 vai contar como André Luiz encontra essa moça. Diferente do capítulo 35, que é quando o André Luiz encontra o Silveira, aquele homem que devia dinheiro para o pai de André Luiz, e o André Luiz forçou o velhão a não perdoar a dívida, e então a culpa era do velho, mas ele também tinha lá sua parcelinha. Agora conta André Luiz algo que foi ele quem fez, não foi ninguém. Agora a culpa era só dele. Então nós encontraremos no capítulo 40 do livro Nosso Lar uma referência direta e imediata a este fato. Quem semeia, colherá. É claro que, diferente do que está dizendo aqui, não se tratará de uma reação imediata ao momento da morte. Porque André Luiz passa muitos anos na região umbralina, sofrendo bastante. Mas, desde aquele período, todos os equívocos que ele havia cometido na terra estão registrados. E ele não se esquece. E ele vai encontrar cada pedrinha que ele jogou na janela dos outros, agora, no caminho dele. Portanto, os que fizeram coisas erradas, arrepia, porque não vai demorar para começar a ter que corrigir. E o contrário também é verdade. Para o justo, para aquele que respeitou a vida, para aquele que ajudou as pessoas, para aquele que não feriu e que lutou por manter-se no caminho reto, é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, porque não tem medo de ninguém que ele encontre, de nenhum olhar que venha cobrar dele alguma coisa. Está límpido. Pode chegar do lado de lá vivo com esta certeza. Mas isso foi da semana passada. Agora, nós vamos para a pergunta 160. O espírito, assim que morre, já reencontra aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Tcharam, tararam, tararam. Encontra? Vou contar a história daquele carinha, aquele mineiro, moribundo, quase sendo enterrado, no ponto da extremoção. Antigamente tinha muito disso, né? Ainda no interior tem bastante. Vai lá o padre, dá a extremoção. E ele, mineiro lá, né? Quase apagando. O padre fala para ele: arrependa-se dos teus pecados. Aceita Jesus.
E amaldiçoa Satanás. E o homem que era muito católico, né? Ouviu o padre. Não respondeu nada. Aí, o padre pensava que ele não estivesse entendendo, que estava muito, não é, fora de si. Chegou, meu filho, você está me escutando? Segura a minha mão. E o velhinho segura a mão dele. Então, olha, nós estamos aqui nesse momento importante. Vamos rezar, porque não sabemos quanto tempo vai durar, não é, a sua vida. Aceita Jesus, arrepende-se dos seus pecados, rejeita o diabo. E o velhinho só olhava para o padre assim. E o padre foi ficando nervoso, porque a função do homem era justamente fazer um fiel da sua religião se converter ali, e aceitar Jesus e renunciar a Satanás. Falou, meu, o senhor vai morrer daqui a pouco. Aí o padre já abriu o jogo com o velhinho, né? Aceita logo Jesus, se arrepende dos seus pecados e amaldiçoa o diabo. Por que você não quer fazer isso? Aí, com muito esforço, o velhinho mineiro falou assim: seu padre, enquanto eu não souber para onde eu vou, eu não quero ficar de mal com ninguém. Vai saber se ele vai ser inquilino do diabo, né? Aí já chega lá com o diabão, e aí, fala mal de mim, né, seu bandido? Não, seu padre, enquanto eu não souber para onde eu vou, não vou falar mal de ninguém, não quero ficar mal com ninguém. E então, Kardec pergunta, na pergunta 160, o espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Isso. Ô Felipe, por que você acha que não? Vai lá. Não que eu acho que não necessariamente, porque se a pessoa foi um avô seu, ele já estiver reencarnado, você não vai encontrá-lo, por exemplo, né? Então, não, essa é uma hipótese possível, é claro. Mas ele está dizendo aqui, daqueles que já morreram antes dele. Tudo bem, esse aí já reencarnou, mas não tem um outro lá que ainda está lá do lado de lá? Depende de onde ele... Está sobrando lá, ainda não reencarnado? É isso que ele quer saber. Acho que vai depender da compatibilidade vibratória do lugar que você vai e para o lugar onde essa pessoa está, então também... Você está no hospital, apagando, né? Se alguém quiser encontrar você, vai ter que ir onde? Onde é que vai ter que ir? No hospital, né? Se algum espírito amigo, geralmente, que sabe que você está passando por esse momento difícil da sua vida, quer te dar algum apoio, onde é que ele vai? Ele vai lá, né? Onde vai ser o negócio. E aí? Nós encontramos ou não encontramos? Encontramos? E os que disseram que não encontram? Disseram que não encontram, por quê? Edir. Espera chegar o microfone, isso. Como eu tenho ouvido falar várias vezes aqui, necessariamente que esse espírito pode não querer estar lá. Ele fica ainda vagando algum espaço, ele não vai encontrar ninguém, não quer ver, não quer estar do outro lado. Ele está no local, mas não lá. Porque ele não quer, não saiu voluntariamente. Alguns espíritos podem dizer, eu não quero sair desse corpo, eu não quero abandonar. Então ele fica ali, então não quer encontrar nada do outro lado, não vai encontrar. Sei. Ele está dizendo então que, segundo a vontade do espírito, de não querer encontrar, ele fica lá, às vezes até dentro do corpo, preso ao corpo. Certo? E aí, obviamente, ele não vai ver. O que mais? Aqui, a Cícera. Segundo o livro, vai. Mas segundo a história do André Luiz, não vai. Inclusive, ainda foi a primeira pergunta que eu falei sobre isso. Por que o André Luiz ficou perdido tanto tempo? Se ele não tinha amigos para ajudar, se não tinha anjo da guarda, se ainda me chamou de folgado, que quer proteção, que quer não sei o quê. Então, baseado nisso, eu acho que nem sempre encontra os outros. Então, logo que pela morre. sua definição, segundo o livro vai, segundo o livro não vai, quem está mentindo?
Eu acho que vai depender da vibração da pessoa. Ver ou não ver. Eu disse no começo, para vocês que estão tendo essa opinião, que eu acho que é sustentável, eu disse no começo que nós estávamos tratando de um processo de desencarnação natural. Certo? Quando as forças naturalmente vão acabando. Não estou falando de desencarnação traumática, desencarnação por acidente, por enfermidade crônica, que dependem muitas vezes da própria ação do indivíduo na sua autodestruição. Estou aqui, como o livro está dizendo desde a pergunta 154, tratando de uma temática que envolve o quê? O normal apagar das energias, certo? Isso aconteceu com o André Luiz? Sim, porque ele ficou, acho que um mês e pouco no hospital. Pela lógica, ele foi perdendo as energias. Não, é claro, para morrer assim. tem que perder energia, mas isso aconteceu dentro da previsão natural do seu planejamento reencarnatório? Não. Nós vimos que não. Nós vimos que ele antecipou o processo da morte, ele gerou situações desajustadoras e isto criou todo este problema. Coisa que não aconteceu no livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó passa pelo fenômeno da morte natural, sem que tenha sido considerado suicida. Porque no caso do irmão Jacó do livro Voltei, essas energias elas vão se desajustando lentamente, naturalmente, e chega a hora de elas apagarem, ou delas acabarem. Tanto que o André passa por uma situação que o irmão Jacó não passa. Você já leu o livro Voltei, não leu? Eu achei que o irmão Jacó tinha aquele tratamento quando morreu, aquela consciência, porque ele era espírita, ele era mais esclarecido, o que o André Luiz não era. Isso ajudou, como nós E a maioria das pessoas não são esclarecidas nessa parte. Então, por isso que eu acho que talvez a maioria não saiba, não encontre alguém. A maioria, inclusive, Cícero, nem sabe respeitar a vida que tem. Inclusive espíritas. Nós encontramos espíritas que fumam, que bebem álcool, que se prostituem, que se corrompem, e acham que ir lá no centro espírita uma vez por semana receber espírito, ou dar passe, ou fazer alguma bobagem, já protegeu ele, já é a vacina contra o H1N1, a gripe. Né? Está vacinado. Pode continuar promíscuo, pode continuar mentiroso, pode continuar lá no serviço passando 5, no seu escritório, no seu consultório. Isso antes de morrer mesmo. Então, o esclarecimento a respeito de certas coisas, como dizem por aí, é uma faca de 2 legumes. Porque ele tanto prepara o indivíduo para ter uma postura diferente nesse momento, que foi o que aconteceu com o irmão Jacó, como ele faz pesar na consciência do indivíduo a coisa que ele deveria ter feito e não fez. O modo que ele deveria ter se conduzido e não se conduziu. Isso também é uma coisa que vai dar ao indivíduo esta, vamos dizer, esse estado de ânimo modificado do lado de lá. Tanto que isso acontece com o irmão Jacó. O irmão Jacó sai bem, tem equilíbrio, tem merecimento para receber ajuda e ir embora, sem passar pelo umbral. Mas ele se incomoda, por quê? Porque ele carrega muitos defeitos. Ele gosta de se comparar com os outros, e ele sofre quando percebe que ele não tem nenhuma luzinha acesa. Pô, eu sou espírita, ia lá na federação, falava com os espíritos, cadê minhas luzes? E a primeira coisa que os caras falam com ele quando vem ele desencarnado é: ô Jacó, cadê sua luz, Jacó? Os espíritos. Isso sabe aquela unha encravada que vem a pessoa e pisa bem no seu dedão? Para ele era a mesma coisa. Pisar bem na unha encravada. Porque ele carregava com ele esse problema. E quando ele percebe quantas coisas ele deixou de fazer, sendo espírita, nossa, a dor e a vergonha dele são muito cruéis. Para ele mesmo. Então, são situações bem diferentes. Agora, o fato de ser espírita pode ajudar bastante e pode atrapalhar bastante. Porque
É como você ter o remédio. Você sabia qual era a solução da sua doença. E você não usou como devia. Só tomou quando tinha dor. Quando passava a dor, você parava de tomar, mas continuava doente. Como pode dizer que você aproveitou as oportunidades da vida? Não tem jeito. Então, não se esqueçam deste detalhe que é importante. Este tipo de desencarnação que ele começa a explicar lá da pergunta 154 está ligado aos que desencarnam serenamente, pelo extinguir natural das forças físicas. E isso, geralmente, não importa a religião que a pessoa tenha, propicia a ela um despertamento menos traumático do lado de lá. E isto favorece, nos momentos finais, a visualização já da outra dimensão. Nós vivemos num corpo físico que tem uma vibração bastante densa. E a nossa aptidão para a percepção do mundo que nos circunda está presa nos nossos centros de percepção dos sentidos. Então, nós escutamos pelo ouvido, nós sentimos o sabor pela boca, pela língua, pelas papilas, nós sentimos o odor pelo nariz, nós vemos pelos olhos, temos o tato pelas mãos. Então nós estamos como que acostumados, programados como espíritos encarnados a estar sentindo as coisas por este padrão. Quando nós estamos, entretanto, no fim das forças físicas, o corpo já não é mais uma corrente tão pesada, já não é mais uma armadura que dificulta ao espírito participar da realidade do mundo invisível. E então, ele começa a enxergar não necessariamente só pelos olhos. Começa a ouvir não necessariamente só o que os ouvidos captam. Começa a sentir o olfato não só aquele que os terminais neuronais do seu nariz identificam. Ele começa a fazer parte, portanto, de uma liberdade, com uma liberdade maior, do mundo que está à volta dele. E nestas horas, é mais fácil ele perceber a presença de amigos. Porque esta pessoa que cumpriu a sua tarefa até o fim e teve uma vida que possa, com acertos ou erros, chegar ao término sem ter ela mesma extinto ou se desgastado indevidamente, ela, no panorama da vida física, é quase um herói, uma heroína. Porque vocês se lembram que Lísias fala para o André Luiz que 70% dos enfermos que chegam em nosso lar, que ele estava cuidando, tinham chegado em nosso lar pelo caminho do suicídio involuntário, porque haviam se desgastado, haviam morrido antes do tempo. 70%. Não tinham vivido o tempo todo como haviam programado, indicando também dizer que não cumpriram como deveriam ter cumprido todas as etapas evolutivas que lhes estava assinalada como possíveis. Resultado, culpa no cartório. Quando o indivíduo, pela sua natural vivência e conduta, chega ao fim dessas forças, e isto acontece dessa forma, isso indica que ele tem este comportamento positivo a seu favor. E é um processo pedagógico, ele reencontrar. Porque você já pensou, que coisa legal? Pensa bem o dia que for você em casa, pensa bem, né? O Gaspar está aqui me olhando assustado, assim, eu não vou pensar nisso não, que atrai. Pensa nisso com você mesmo. Já pensou, você está lá, está deitadão, cobertinho. O que será que vai ser de mim? O que será que vai ser de mim? Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Ai, se eu vou morrer? O médico vai me dar remédio, eu vou sarar? Ai, eu não sei. No fundo você sabe. Você tem medo, talvez, por não ter sido preparado para esse momento. Mas você já pensou, se você neste ambiente de medo, começa a visualizar
Pessoas que você amou, que já tinham ido para o lado de lá. Pode ser que no primeiro momento você se assuste. Mas quem é que vai ficar assustado de ver a sua mãe na sua cabeceira? Aquela que já desencarnou há tantos anos, que você tinha tanta saudade dela. Seu pai, um filho. Quem que vai ficar assustado? E olha, tem uma coisa. Se por acaso, ao perceber uma entidade, você se assustar, pode até ser que morra mais depressa, de susto. Já vai para o lado de lá, pronto. É como arrancar dente. Né? Fica naquele malinho. Uma semana para arrancar o dente, chega alguém, tuf, arranca o dente. Já acabou a tragédia. Então, o que a gente aprende? Que quando você está neste período, que sempre que for possível, pode ser um período que te dê condições de ser preparado para entrar numa outra dinâmica, o mundo espiritual facilita a sua vida. Com os seus amigos, com os que você amou. Porque você vai ficar naquela situação. Não, é que eu não quero deixar meus parentes aqui, eles precisam muito de mim. Aí você vê a sua mãezinha do lado de lá, o seu paizinho, o seu tiozinho, sua avó. Nós também precisamos tanto de você aqui. Estamos te esperando. Olha quantos anos que eu tenho essa saudade. Você não está querendo vir comigo. Então, você começa a perceber que a morte não é uma despedida. É um reencontro. Você vai continuar vivendo, você vai vir ver aqueles que ficaram, e ao mesmo tempo vai reconquistar aqueles que há muito tempo você não encontrava. O que já significa uma coisa boa, porque o medo que a gente passa muitas vezes é chegar num lugar que você não conhece ninguém, não sabe o que faz. Mas imagina, você tem que entrar num avião e vai para um país que você não entende lufas, não conhece nada da língua, nada dos costumes. Você já vai chegar, meu Deus, eu não tive tempo de estudar, não sei como fala bom dia, boa tarde, boa noite, onde que é o banheiro. Você não sabe nada. E aí, então, a angústia de quem vai ter que fazer isso, um salto no escuro, é grande. Mas se você está aí em sua casa, e entrando aí nos diversos lugares, enviando e-mails, socorro, que me ajuda, eu vou estar em tal lugar, alguém sabe de alguém que pode me explicar como é que fala essas coisas? Você recebe lá um e-mail, ô fulano, eu sou teu amigo da escola, lembra de mim? Eu estou morando aqui, eu fiquei sabendo que você vai vir para cá, então, que tal? Eu vou te receber aqui em casa. Puxa, fulano, você caiu do céu, meu Deus do céu, que alegria. Ai, agora eu posso viajar sossegado. Agora eu vou sem medo. Porque avião, tudo faz, avião é o meio mais seguro de viajar. Então, porque eu sei, você vai me esperar lá no aeroporto? Não, vou estar lá, tinha uma plaquinha te esperando, porque eu mudei um pouquinho, mas você vai me reconhecer. Então, não é legal? Não é melhor você sair de onde você está, sabendo que tem gente amiga, que te espera, que te quer e que te recebe? Isto faz com que sua alma se sinta serena, se sinta em paz. E é isto que os Espíritos estão explicando na resposta. Nestes casos, quando o Espírito está em processo de desencarnação, nestas contingências, e que pode contar com estes amigos que já foram antes, com presenças generosas de quem ele conheceu antes de reencarnar e que deram apoio para ele, com o amparo do Espírito Protetor, que vai também ajudá-lo. Eles estão por ali. Este não é o primeiro momento da desencarnação não é o momento do julgamento, vamos dizer assim. Não é a hora em que o Espírito vai, não, você foi ruim, vai para o cárcere. Não. É o momento do reencontro, de se readaptar na vida. Depois vai ter tempo. Tanto que o irmão Jacó, quando você lê o livro Voltei, o irmão Jacó, ele é recebido na comunidade espiritual a que ele está vinculado,
E só depois de 30 dias, naquela cidade, naquela colônia, é que se faz lá na sede da comunidade um evento para dar-lhe as boas-vindas. Ele fica ali 30 dias se adaptando na convivência, revendo amigos, encontrando pessoas. E louquinho porque está 0 em luz, doidinho. Por que todo mundo aqui tem luz e eu estou apagado? Curto-circuito, lá na terra. Ele passa 30 dias se adaptando. E aí vocês vão se emocionar muito quando lerem um relato que o irmão Jacó faz deste encontro. Neste salão maravilhoso, em que os amigos dele, iluminados, vão dar-lhe as boas-vindas. Ele se sente o mais pequenino de todos, porque tem vergonha de chegar ali sem a veste nupcial. Não foi mal, não fez o mal deliberadamente, mas descobre que a maneira pela qual ele viveu na terra uma doutrina de amor não foi amando como poderia. E isso não fez dele uma pessoa, uma alma vibrante no nível adequado para ele iluminar-se. E é muito bonito ver a autenticidade dele no relato que faz neste encontro. No livro Voltei. Daí então ser importante que nós entendamos a resposta que os Espíritos nos dão na pergunta 160. O Espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Sim. Segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. A afeição que ele tinha em relação a essas pessoas e a afeição que essas pessoas tinham por ele. Se esse espírito não tinha nenhuma afeição por um outro que já morreu, certamente que os espíritos amigos não vão deixar que esse outro, mesmo que já tenha um outro padrão de amor em relação a eles, esteja presente ali. Se há um antagonismo ainda guardado no coração de quem está morrendo, por um parente, por um conhecido, que já morreu antes dele, e que do plano espiritual já amadureceu, já se arrependeu, já está inclusive tentando ajudar aquele que agora está desencarnando, mas o que está desencarnando ainda não perdoou, porque ainda está com aquela marca, obviamente que não vão deixar que seja este um dos visitantes do cara, porque aí, tira esse fantasma daqui que eu não quero, alma penada, esse cara aí eu não quero nem depois que eu já tiver melhorado lá em nosso lar, quero encontrar com esse bandido. Porque ainda ele não está preparado para livrar-se de seus problemas. Por isso é que os espíritos amigos deixam estas coisas, estas entidades que não têm simpatia, que não têm afinidade, ou que não foram amadas por aquele que está na terra, não sejam eles que venham dar as primeiras boas-vindas. Então eles dizem, segundo a afeição que ele tinha para com estes seres, e a que estes seres tinham por ele. Frequentemente, eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos, e ajudam a libertá-lo das faixas da matéria. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados, e os vai visitar. Então o espírito, que assim que se vê no mundo espiritual, vai encontrando com essas pessoas. E às vezes, pela sua lembrança, agora que ele sabe que ele já passou de um lado para outro da vida, ele pode se lembrar de alguém. Puxa, onde será que está o fulano? Tanto tempo faz que eu não vejo ele. Meu netinho, meu sobrinho, meu filho que está tão longe. E ele pode ir visitar nesse momento, acompanhado destes amigos. Nós temos um relato muito bonito
sobre isso no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Quando Paulo de Tarso, vai morrer decapitado em Roma, e que, depois de uma vida de renúncia, de empenho, de luta, ele vê o carrasco tremer com a espada que vai degolá-lo. E ele fala para o homem: cumpra o seu dever. Tal era a fibra de Paulo de Tarso. Velho já, cansado, desgastado pelo testemunho de uma vida. Cumpra, soldado, cumpra o teu dever. Como a dizer: você não está me matando porque você me odeia. Você está cumprindo uma ordem. Que eu estou te libertando desta culpa. E então o soldado corta-lhe a cabeça. Assim que isso se faz e ele se vê do lado de lá, conta-nos Emmanuel, num dos mais lindos livros que a literatura espírita já produziu, em todos os tempos, que uma luz, como que uma estrada brilhante do céu se abre, e ele vê virem até ele Estevão e Abigail. Estevão foi o rapaz que ele matou, um cristão que ele perseguiu quando ele ainda era pertencente à lei mosaica. E chegam para saudá-lo, não para humilhá-lo. Ele sente a presença generosa de Abigail e eles se esforçam para retirá-lo daquela cena grotesca de sangue e de brutalidade, que seria o túmulo daquele corpo. E o levam para encontrar-se de novo com a velha Palestina, antes de que ele vá ao seu destino, para relembrar todo o tempo de luta, para ver os mesmos lugares, como se você voltasse, depois que acabou a trajetória da vida física, honradamente, que algum amigo levasse você de novo à casa da sua família, quando você era pequeno, onde tudo começou. Era aqui, nessa porta, que você pendurava o seu balanço, lembra? Era aqui, nesse chão, quando a sua mãe lavava, que você vinha correndo e deslizava que nem um peixinho. Era nesta árvore que você subia para pegar as frutas, como se você voltasse numa viagem nostálgica, vamos dizer assim, antes de ir para um destino que nos aguarda. Então, os Espíritos vêm nos receber, vêm nos ajudar, vêm nos dar este amparo, vêm nos fazer essa gentileza, naturalmente dentro do nosso merecimento, considerando aqui, sobretudo o fato de você ter chegado a esta etapa final com menos mal do que bem. Porque se a sua consciência estiver enegrecida, ao sair do corpo você já se envergonha, você já se vê desconectado com aqueles que querem te ajudar. E então, os espíritos amigos que não forçam, que não violentam, muitas vezes deixam o indivíduo. Lembram-se do filme Nosso Lar? Que tinha aquela menina na casa
que não aceitava ser ajudada, que não queria aqueles negócios, aquele negócio. Aqui todo mundo só fala tudo bonitinho, aqui todo mundo ama todo mundo, aqui tudo é muito lindo, aqui você parece que vocês estão mortos. A menina estava rebelde, revoltada, e resolve, por conta própria, ir embora. Isto passa no filme, não é assim no livro. O livro não tem esta cena. Mas dá para entender que há espíritos recolhidos em nosso lar, que muitas vezes estão custodiados em nosso lar. Estão ali, sob a proteção, por quê? Porque alguém intercedeu por eles que tem mérito, ou porque eles também precisam deste amparo pelo mérito próprio, e estão ali. Mas se você descuidar, ele não está ainda preparado, tanto que eles estão em quase um regime de aprisionamento hospitalar. Não estão soltos. Não sabem ainda o que é que os espera. E se bobear, não vão querer aquilo que alguém está lhes dando. Há um dos capítulos do livro Nosso Lar em que a enfermeira Narcisa conta aquele estado de um menino, de um rapaz, que o pai vai visitá-lo, que conseguiu interná-lo, que tinha crises e que não aceitava o carinho do genitor. Estava lá, nessa condição. Se não me engano, é o capítulo que fala da visão de Francisco. O título do capítulo é este, a visão de Francisco. Leiam para vocês entenderem essas diferenças. Então, os espíritos amigos frequentemente vêm saudar a pessoa que está nesse processo e podem, inclusive, ajudar aquele encarnado a fazer essas visitas rápidas. Vai ver a fulana, vai ver o Beltrano, vai se despedir dele rapidinho. E aí, vamos embora. Não é? Vamos para a pergunta 161. E a morte violenta? Na morte violenta e acidental, quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente. Ou seja, há uma violenta ocorrência que impede a continuidade da vida. Essa separação da alma e do corpo acontece simultaneamente? Acontece ao mesmo tempo? Aqui, Alice, por favor. O Edir. Fala, Edir. O André, minha pergunta, na verdade, seria sobre a questão anterior. Se no processo da morte lenta consciente, isso, há alguma possibilidade do espírito comunicar com o corpo e ele, tendo praticado o mal voluntariamente, entrar em crise existencial naquele momento? Isso acontece, ou seja, o espírito voltar naquela pessoa e ele realmente começa a rever tudo de mal que ele fez, mas está vivo ainda. Sim. Pela ação do espírito. Sim. Isso é um fato frequente, 100%, ou não há uma relação? Isso é tão importante que é exatamente o fundamento que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo para... Não, tá bom. É exatamente o motivo que leva a doutrina espírita a ensinar aquelas pessoas, a orientar aquelas pessoas que tenham dúvida a respeito da antecipação da morte, por que isso não deve ser feito. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é muito claro. Há uma passagem até que fala sobre isso. Deixa eu ver se eu sou capaz de encontrar aqui. Em relação à importância da desencarnação. Nós vamos procurar no índice. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui com rapidez.
Vamos ver. Não é aqui. O capítulo 5 fala muito sobre as aflições. Em um dos seus títulos ou subtítulos, nos apresenta a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E em um deles, Edir, e nos explica como é o caso do parágrafo 27, em uma pergunta que Kardec faz: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode? Ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixar que levem o seu curso? Aí vem a pergunta 28. Um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Respondem os espíritos: quem, pois, vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso, para daí o retirar a fim de fazê-lo retornar a si mesmo? E de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que a sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia, e quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quanto vos seja possível fazê-lo, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse de um só minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. E é exatamente quando você não tem mais a quem culpar, não tem mais como fugir, usando qualquer estratagema, por estar se vendo na condição de alguém que vai embora, é aí muitas vezes que a pessoa pode começar a se arrepender das coisas erradas que fez. E é essa a finalidade de um processo que educa o espírito. O corpo não tem jeito, o corpo vai desagregar-se naturalmente, porque a doença já avançou, não tem recurso mais na medicina, mas e a alma? A alma continua. Se esse momento vai fazer do espírito um espírito menos duro, mais consciente, menos assim, indiferente, será um benefício para ele. Não está aqui falando de você não se esforçar para diminuir o seu sofrimento. Fazei tudo o que puderdes para abrandar o sofrimento, mas não tirar a vida. Esteja com a pessoa, dê o seu apoio, esforce-se para que as medicações sejam de tal forma a aliviar a agonia, mas não pela morte.
deixa que isto aconteça naturalmente, exatamente para propiciar isto. Às vezes, na última hora, o espírito se arrepende. Quantas sogras e quantas noras não vão fazer as pazes justamente na hora da morte? Quantos parentes que se hostilizaram por tantos anos, nesse instante, não é, no quarto de hospital, na cama da UTI, vão pedir desculpas. E quantos não desculpam? Enquanto estão lá com os batimentos monitorados, com os aparelhinhos apitando, quantos não imploram? Aperta minha mão se você me desculpa. Aperta. E pedem. Dá um sinal que você está me ouvindo. Não existe um momento, talvez, mais profundo em uma vida inteira do que este. Por isso que isso é tão importante, Edir, e que a sua pergunta tem tanto significado em relação àquilo que vai acontecer com alguém que está nesse limiar, nessa passagem. Fazer alguma coisa que impeça que a pessoa dê este passo significa dificultar para ela o que vem depois. Vocês vão encontrar exatamente isso feito no livro Obreiros da Vida Eterna, quando André Luiz conta o caso do Cavalcante, um católico muito fervoroso, muito generoso, que de tão bonzinho que era, acabou pobre, miserável, abandonado pela esposa, pelos filhos, está para morrer no setor da indigência de um hospital, porque não tem recurso para pagar o tratamento. E então, está tudo indo muito bem, os espíritos estão assessorando para que o desencarne seja desses de primeira. O povo se preocupa com o enterro, né? Fazer um enterro de primeira. Só que quem enterra de primeira, enterra de quinta, está preparando apenas, né, o navio para os vermes. Mas os espíritos estão se esforçando para que ele tenha um despertar de primeira, porque ele merece. Cavalcante foi um homem, um exemplo de católico. Uma criatura devotada, uma criatura que esqueceu de si próprio, até ao ponto de ser ignorado pelos seus familiares. E o que acontece? Lá alguém vem com o chazinho da meia-noite. Chazinho da meia-noite é o nome vulgar do passe e vai com Deus. Químico. O fulano, vamos aliviar a carga desse infeliz. Estamos precisando desse leito aqui, está ocupando, tem gente ainda esperando na fila, esse não tem jeito mesmo. E os espíritos percebem então que o médico vai aplicar nele uma dose de medicação que vai produzir a morte. Então as entidades tentam fazer o máximo para retirá-lo do corpo, mas não conseguem. Ele ainda recebe uma carga astral da substância. E ele que estava tranquilo, de repente, por causa do choque neuronal que a substância sonífera ou anestésica produziu, volta para trás, se enrijece novamente no plano espiritual e tem que ser recolhido como um zumbi em decorrência da ação química agressiva que foi aplicada sobre ele. E todo mundo na Terra achando que, a gente é bonzinho, né? Olha a coisa boa que a gente fez com ele. Vejam só quantas coisas distorcidas que a falta do conhecimento acaba fazendo as pessoas adotarem ou viverem de uma forma que não é a melhor para o espírito. Para o encarnado pode parecer, libera o leito, para de gastar remédio, tem, né, um prejuízo menor, ou, agora, que bom, pelo menos agora a gente não fica sofrendo tanto também, vendo ele sofrer. Para nós pode parecer um alívio, mas para o coitado, às vezes é pior, muito pior. Não sei se eu consegui responder aquilo que você estava desejando saber.
Mas agora a gente está na pergunta 161, sobre a morte violenta. Quando os órgãos não estão ainda enfraquecidos pela idade ou pelas doenças, a separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente, ele está exuberante, está com a vida toda, né? A todo vapor. E acontece um acidente. A separação é rápida, imediata ou não? É ou não é? O corpo tem o espírito ainda preso a ele? O que vocês acham? Já temos um que falou que sim. Por alguns instantes. Quantos? Na hora que acontece o acidente, até o espírito e o corpo físico entrar num ajuste, ele tem ali alguns momentos para sentir a situação. Onde depois ele é socorrido, onde ele é levado e ser tratado. Nós vamos analisar essa questão por duas óticas. Duas. A primeira é uma ótica do corpo. Certo? Você está trabalhando numa pedreira, tranquilo, vendo os passarinhos, vendo as formiguinhas, e de repente, 50 mil toneladas de pedra desabam em cima de você. Do seu corpo. Fazendo de conta que não tinha nenhum buraco para você se esconder ali e ficar, não é, distante. Tem alguma possibilidade de o corpo continuar aprendendo o espírito? Tem ou não tem? Não, não tem. A possibilidade do corpo prender o espírito não existe. Porque quando o corpo está esfacelado, a vida não pode mais existir ali, prendendo o espírito. Essa é a primeira ótica. O corpo não funciona mais. Não tem mais a estrutura em equilíbrio para sustentar a vida. Então, o que acontece é que o corpo expulsa o espírito. Essa é a primeira ótica. Mas existe a segunda ótica. Ou melhor, o segundo lado. Que é o espírito deixar o corpo. Que é diferente. Uma coisa é o corpo não poder mais ter vida. E nisto, uma vez que a pedra, o caminhão, o veneno, o tiro extinguiu a rigidez do organismo, não há como, corta-se necessariamente o laço principal que une o espírito ao corpo. Mas isso não significa que o espírito não queira estar unido ao corpo, que é uma outra realidade. Então, nesta pergunta que Kardec faz, 161, na morte violenta e acidental, a resposta dos espíritos diz: geralmente é assim, que quando acontece o fim do corpo, a separação do espírito é imediata. Está escrito com todas as letras. Geralmente é assim. Mas em todos os casos, o instante que o separa é muito curto. É um momento, é claro, você estava vivo, de repente alguma coisa não funciona bem, até que o final da separação aconteça, leva uma fração de segundo, um instante rápido. Mas já não tem mais como você voltar para o corpo. Agora, na pergunta seguinte, a 162, nós vamos ver exatamente o outro viés dessa história.
Ele dá um exemplo. Kardec faz uma pergunta baseada em um exemplo. Após a decapitação, por exemplo, o homem conserva por alguns instantes a consciência dele mesmo? Resposta: frequentemente ele a conserva por alguns minutos, até que a vida orgânica esteja completamente extinta. Enquanto a vida orgânica não está extinta, ele ainda está vinculado ao princípio vital. Ele vai sentindo, aquilo vai se extinguindo por alguns instantes. Mas, muitas vezes, também a expectativa da morte lhe faz perder esta consciência antes do instante do suplício. Agora, depois disso vem um comentário de Kardec. Trata-se aqui da consciência que o supliciado pode ter de si mesmo, como homem, e por intermédio dos órgãos, e não como espírito. O indivíduo é o mané vai ser decapitado, e então ele, como Manuel, ele precisa do cérebro para ele entender as coisas. Agora, como espírito, ele terá essa consciência sempre. Enquanto que ele está encarnado, a consciência dele, como encarnado, depende do funcionamento do veículo cerebral. Isso, quando for rompido, ele vai ter problema. Se não perdeu esta consciência antes do suplício, pode conservá-la alguns instantes, que são de breve duração, e que cessa necessariamente com a vida orgânica do cérebro. Quando o cérebro não tem mais funcionamento, esta noção de que ele tinha um cérebro que foi cortado a cabeça, que ele era o fulaninho, ela também desaparece. O que não quer dizer que o perispírito esteja inteiramente desligado do corpo. O corpo não funciona mais, não tem mais vitalidade. O corpo não pode mais receber o espírito. Mas o indivíduo do lado de lá não quer dizer que por causa disso esteja desligado do corpo. Ao contrário, em todos os casos de morte violenta, quando ela não resulta da extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes, são mais fortes, são mais difíceis de serem liberados. E o desligamento completo é mais lento. Mas isto é em decorrência da ação da criatura encarnada, que agora não pode mais voltar ao corpo, em relação ao seu corpo. Não é mais porque exista ainda vitalidade no corpo, do ponto de vista do funcionamento dos órgãos. O corpo vai apodrecer. Não tem mais como ele voltar à vida. Só que o espírito ainda está ligado nele. Por quê? Porque não entendeu ainda que já morreu, ainda sente a vitalidade, o conjunto de fluido vital que estava ali, abundante, lhe dá a sensação de que ele está vivo, e ele então não quer se afastar da sua última morada, ou daquilo que é o seu corpo. Há então uma ação psicológica, uma ação mental daquela entidade, que se mantém presa ao corpo, ainda que não tenha mais como voltar à vida. Por isso que nas mortes violentas, nas mortes deste tipo, é mais lento o processo de separação. E é também o que os espíritos explicam quando aconselham que a gente permita, nos casos de morte natural, que ela aconteça gradativamente, porque aí o princípio vital ele vai acabando aos poucos, por si mesmo. E ainda que reste alguma coisa, espíritos amigos se ocupam de dispersar. Porque quando você lê estas obras que eu cito aqui, neste tipo de assunto, Obreiros da Vida Eterna e o Voltei, do irmão Jacó, vocês vão ver que, mesmo já desconectado o perispírito em relação a todos os laços principais, resta ainda um último laço, que prende o perispírito ao corpo, ao defunto, que não permite que ele volte, mas que faz a drenagem do que resta de energia no corpo de volta para ele, como espírito, como perispírito, para ele não se sentir tão desabastecido. E é exatamente quando se corta este último laço
que geralmente isto se dá nos casos citados aqui do Dimas e do irmão Jacó, durante o velório, umas 12 horas depois do desenlace, quando isto se dá, quando se corta este último elan, é que aí de verdade o espírito se recompõe plenamente. Até então ele está preso e ele recebe o choque que através do corpo lhe chega por estas conexões. Chega alguém no velório do Jacó e ele está quietinho no colo da sua filha. Chega um amigo e se debruça em cima do defunto. Jacó, por que você morreu? E aquela coisa toda. Todo este complexo vibratório vai pelos canais energéticos e pela ligação que Jacó ainda mantém com o corpo, vai repercutir no Jacó, que no colo da sua filha acorda assustado. Ai, quem que está me chamando? Quem que está me chamando? Porque sente o magnetismo de alguém convocando o seu nome para que ali compareça. Só quando o Dr. Bezerra, por fim, corta estes laços, é que Jacó, de verdade, não tem mais nenhuma ligação fluídica, magnética com o corpo. E eles permitem que isso aconteça para evitar que entidades inferiores dos cemitérios venham vampirizar os corpos em decomposição, para extrair deles estes princípios vitalizantes e usarem isto nos seus, no comércio de fluidos de baixo padrão que existe entre essas entidades que se sentem vivas, achando que para isso precisam ficar colhendo estas energias de corpos mortos. Corpos mortos, mas não ainda descarregados energeticamente. Então, existem estes fatores que nos dão o entendimento de que, se, por um lado, a morte do corpo encerra aquela epopeia de vida, portanto, não tem mais como voltar, há o desligamento brusco, imediato, é diferente de quando a pessoa fica doente, e vai devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Pelo lado do indivíduo, ele pode continuar preso ao corpo. Sobretudo se a sua mente determinar isto. Por não ter conhecimento, por não ter aprendido como fazer, por ter vivido materialmente muito ligado às exigências do organismo. Por medo, por receio. Há muitos fatores que podem fazer o espírito, nessas condições, permanecer ali. Inclusive, o despreparo da própria família. As exigências do afeto que se sentiu abandonado, que se sentiu, esquecido na terra, convocando aquele que partiu para que não vá embora, que fique aqui. E isso produz, naturalmente, uma repercussão difícil de acontecer, de se vencer, não é? Naquilo que já não é fácil para um espírito que não tinha preparo e morreu. Ouviu o seu corpo morrer. Então, há essas duas noções que são importantes e que tanto a pergunta 161 quanto a 162 nos colocam, para que nós entendamos estas coisas. Vida física, quando cessa, está terminada. Mas a ligação do espírito, que não se preparou para este fim, pode manter-se por mais tempo, até como educação para ele mesmo, até como aprendizado. Nós vamos terminar o nosso estudo hoje nesta pergunta. Semana que vem vamos começar a parte do capítulo que fala sobre a perturbação espírita. Perturbação espírita. Pergunta 163. São mais 3 perguntas para encerrarmos este capítulo 3. O Livro dos Espíritos, aqui na TV Alvorada Espírita. E agora vamos para as perguntas, que são dos nossos telespectadores e eventualmente perguntas que vocês também tenham e que queiram fazer, bastando que levantem a mão, ok?
Temos a Gislaine de Carambeí, no Paraná. Por que quando uma pessoa está em fase terminal da vida, ela chama geralmente pela mãe? Bom, Gislaine, a primeira resposta que se pode dar é aquela que todos nós sabemos. Temos uma ligação muito grande de afeto, de carinho, de saudade com aquela que deu parte de seu corpo para que nós tivéssemos a vida, que deu toda a sua vida para que nós vivêssemos. E então, nessa pessoa, se não houve nenhum estremecimento, se não houve nenhum trauma ao longo da existência entre essas pessoas, será esta a pessoa que mais geralmente o filho vai confiar, não é? Você pode ter bons amigos, você pode ter bons colegas de trabalho, você pode ter pessoas com quem você tem um relacionamento agradável. Mas, se você precisar confiar em alguém, geralmente vai ser na sua mãe ou no seu pai. Que, em geral, a gente confia. Sempre lembramos, isso é em geral, porque há exceções, claro que há. Mas, quando as pessoas estão nesse estágio de debilidade, por algum tipo de enfermidade ou algum tipo de desgaste, este espírito vai sentindo um momento difícil, como quando você estava dormindo e de repente começava a ter trovão forte na sua casa, quando criança, e aqueles raios, aquele trovão, aquela ventania, e a primeira coisa que você fazia era, né, mãe, pelo amor de Deus, vem me buscar, estou com medo, vem dormir aqui, ou me leva para dormir aí no seu quarto. Escuta um barulho, a primeira coisa que faz é pular no quarto, na cama, debaixo da cama, e se esconder no colo do pai e da mãe, porque é a sensação de segurança. É por isso, Gislaine, que geralmente a gente encontra as pessoas recorrendo a esses espíritos que nós carregamos conosco como portos seguros. E se você tem a sua mãe e seu pai, serão eles. Se você tem um filho, será o filho. Se você tem um amigo que você confia muito, um amigo, não é? Será sempre assim. Muito obrigado, viu, Gislaine, lá de Carambeí. A Brígida, de Campinas. Ao desencarnarmos, como podemos saber que morremos mesmo? Já que ainda podemos ficar por aqui. Boa pergunta, viu, Brígida? Muito boa. E ó, tem uns truques bons para isso. Primeiro truque. Primeiro, tenta abrir a porta. Você está aqui, viu uma porta. Vai lá e tenta abrir a maçaneta. Se a porta abrir, legal. Né? Joia. Mas se ela abrir, porque do outro lado alguém abriu a porta na mesma hora, aí ainda não dá para concluir nada. Mas, se você passa a mão na maçaneta e não consegue virar, nem consegue abaixar e a porta não abre, comece a coçar a cabeça. Tem alguma coisa estranha nesse negócio. Outro truque, Brígida. Chega para uma pessoa e pergunta, que horas são? Mas primeiro veja se ela tem relógio, né? Claro. Que horas são aí, por favor? E a pessoa não te responde. Você naturalmente vai pensar, não, ela é surda. Procura outro. O senhor pode me dizer a hora, por favor? Encontrei outro surdo. E aí procura outra, ninguém te responde que horas são. Você então vai pensar que está na cidade dos surdos. Mas como isso não é muito lógico, é mais fácil você pensar, tem alguma coisa estranha por aqui. Como eu fiquei sabendo hoje. Hoje nós vimos uns vídeos no YouTube muito engraçados. Eu até recomendo que você procure no vídeo no YouTube, que é muito bacana. É sobre mulheres ao volante. Vocês vão dar muita risada. E então, sobre isso, mas não foi no YouTube, isso é um fato real. Eu fiquei sabendo de uma mulher que ela passou pela seguinte experiência. Ela tirou carta, estava andando,
E de repente, ela olhou assim, de dentro do volante, e falou assim, nossa, mas esse povo pôs o semáforo invertido. Como é que eles instalam na rua o semáforo de trás para frente? Eu estou indo, e o semáforo, em vez de estar virado para mim, está de costa para mim. Onde já se viu um negócio desse? Você viu? Entendeu? Vocês não entenderam ainda? Vocês vão ter dificuldade no plano espiritual, hein? Se você não entendeu que essa moça estava na contramão de direção, vai custar bastante para desencarnar e saber que morreu, hein? Você imagina, a mão de direção é só uma. E a mulher está guiando o carro. Meu Deus, esse povo incompetente põe o semáforo virado para o lado errado. Isso é verdade. Isso é fato. A pessoa que fez isso contou. Obviamente que não tinha nenhum homem presente. Então, Brígida, se você começar a perceber que todos os semáforos estão virados contra você, que todas as pessoas não te respondem, que você só consegue entrar e sair de algum lugar se alguém abriu a porta e você pega uma rabeira, olha, já começa a rezar. Por quê? Porque muito provavelmente nós já não estamos mais no mundo físico, denso. Estamos vivos. Mas ainda precisamos, né, já começar a pensar em como proceder. Fala, Rui. André, aquilo que para nós pode parecer uma morte inesperada, muito rápida, para o plano espiritual, ela já há conhecimento e os espíritos estão ali para acolher, porque mesmo que seja um acidente, talvez para nós, né, não no plano espiritual, isso ocorre? Acontece. Pode parecer um acidente para nós e no plano espiritual, naquele caso, não ter sido. Não é o caso da pergunta que foi feita aqui, na morte violenta. Aquela morte violenta realmente aconteceu por um modo violento e não esperável. Mas algumas pessoas, nós já citamos aqui, nas semanas passadas, aquele indivíduo que, o cara morreu porque enfiou o carro no poste. E então todo mundo pensa que foi um acidente, que ele bateu a cabeça no vidro, que bateu a cabeça no volante, estava sem o cinto de segurança e por causa disso ele morreu. Mas quando você vai para o lado de lá e vai ver o filme, você percebe que já fazia 6 meses que os espíritos estavam preparando o desencarne dele. E ele estava ao volante, teve um infarto do miocárdio instantâneo e fulminante. Morreu. E como morreu, o carro, espírito não guia, a não ser que se ele for protetor, mas acabou de desencarnar, ainda não tirou diploma, nem carteira de motorista, o carro então perde a direção e por força talvez até da dor do corpo, né? Da contração muscular ou da falta de comando, o carro bate na árvore e é óbvio, aí o indivíduo se estatela todo. Então aquilo que para nós pode ser interpretado como uma morte violenta, pode ter sido resultado de um processo de longa preparação para o desencarne. Entendeu? Então isso é alguma coisa que acontece em alguns casos. Tá? É pergunta sua? Fala. Ana Paula Mafalda vai... Sobre o que ela falou, no filme Ghost, logo que ele morre, que ele está no hospital, ele passa bem por isso. Ele tenta abrir a porta, isso. As pessoas... Vai sentar em cima dele, ele sai para o lado, né? Isso mesmo. Ele está no corredor, e aí vem alguém com a maca, com o corpo dele. E ele então... E o cara japonês, é um japonês fortão que está passando com a maca, e a maca atravessa por ele assim, ele fica desesperado. Enquanto isso aparece um velhinho, né? Ele está sentado lá vendo o corpo dele lá sendo tratado, e o velhinho tem um defunto já coberto do lado. O velhinho falou: o que aconteceu com isso aí? Por que ele veio para cá? Não sei por que foi. Aí o velhinho levanta, vai lá, enfia a carona dele assim, sem mexer no lençol, né? A cara dele passa pelo lençol assim. Morreu de atropelamento, sei lá do que ele morreu. E aí fala a causa-morte do cara. Aqui os caras chegam aqui, é desse jeito mesmo, tá esperando que tá vivo. Olha lá, tá indo embora, mais um. E aí aparece, eles vêm lá dentro, né? Saiu uma fumacinha assim e vai embora.
ele já morreu. Só que ele não tem essa noção. Então, Brígida, faça esses testes, não é? Porque às vezes as pessoas elas até enxergam algum amigo desencarnado, mas não quer saber de ter morrido. Olha, tem um cara que era espírita, e ele conta essa história. Ele era médium, era vidente, era médium de incorporação, não era médium vidente, e acabou morrendo. Quando morreu, era muito generoso, tinha muito mérito, foi acolhido no plano espiritual em um hospital. E estava em convalescença. E os espíritos são muito generosos, eles não ficam falando para você, ó, morreu, viu? Tá mortinho, não adianta ficar pensando que você vai voltar não, que você não vai. E não, eles deixam, eles dão corda. Eles não querem te traumatizar. Então o espírita, desencarnado, não tinha certeza que era espírito. Estava crente que ele tinha passado mal, tinha desmaiado em casa e que estava num hospital sendo tratado. Então, depois de estar se recuperando, um enfermeiro pega ele pelo braço e vai dar uma volta no corredor, como qualquer hospital faz. Quando ele está assim no corredor, ele olha assim, ele vê Dr. Bezerra de Menezes vindo na direção dele. Dr. Bezerra, todo espírita conhece, todo espírito sabe como o Dr. Bezerra é querido, é uma alma luminosa, é um espírito de amor inconfundível. Então ele olha para o Dr. Bezerra e fala assim, Dr. Bezerra! Nossa! Eu virei médium vidente também! Ele era médium de incorporação, nunca tinha visto espírito, mas agora que estava vendo o Dr. Bezerra, falou, nossa, agora eu virei médium vidente. Aí o Dr. Bezerra chegou para ele, sorriu e falou assim, não, meu filho, você desencarnou mesmo. E quando o Dr. Bezerra disse para ele que era espírita, que é médium, que recebia espírito, ele disse, eu senti um susto tão grande que eu quase remorri. Ele quase morreu de novo de susto. Então, Brígida, vamos fazer estes testes para a gente, não dar bola fora, não achar que virou médium vidente, quando na verdade nós já estamos do lado de lá mesmo. A Elizabeth de Belo Horizonte, quando aceitamos a morte de maneira mais branda, é mais fácil nossa entrada no mundo espiritual? Quando nosso intelecto, nosso raciocínio e nosso sentimento entendem que a morte não mata, isso já nos ajuda. Não é você ser espírita, não é ser espírita. Porque sendo espírita, isso ainda não quer dizer que você está preparado para morrer. É você entender que a morte é uma realidade da vida. E você vai passar por ela. Como passou pela adolescência, como passou pela primeira menstruação, como passou pelo primeiro filho, como passou pela primeira doença. É um fenômeno natural da vida. E você continuará a existir. Se você tratar as coisas dentro deste panorama, quando chegar o momento, você não terá aquele apego, aquela coisa desesperante. Mas se não tiver isto, pode ir em toda a igreja, pode ler todos os livros, pode, mas... Quem quer morrer aqui, levanta a mão. Quem quer morrer, levanta a mão, que tem gente assistindo, pode ser que te procure hoje e faça o seu desejo. Lá em casa. Tá vendo? Ninguém levanta a mão. Tá filmando isso aí, Gaspar? Você mostrou aí, André Ribeiro? Ninguém levanta a mão, tudo espírita. Que sabe que o nosso lar é lindo, que sabe que do lado de lá tem colônia espiritual, que vai volitar, que vai encontrar com o ministro Clarence, com a Narcisa, mas ninguém quer ir. Prefere ficar aqui, dor na junta, calor, menopausa, dor de dente, dor de ouvido, conta para pagar, filho buzinando na orelha, vizinho chato, cachorro que late, ladrão que rouba o carro, mulher que guia errado na contramão. Mas não quer ir embora. Ah, tá vendo? É assim. Por isso que a gente precisa, é claro, não precisamos ir buscar a morte, mas precisamos aprender a encarar a vida com este desprendimento. Mesmo que de maneira gradativa. Comece a se desprender das coisas.
comece a não dar valor a tantos objetos, comece a colocar suas roupas para outras pessoas, emprestar, doar. Vá se desapegando. Pega aquelas bugigangas que você tem em cima da sua mesa, na sala de jantar, naquela sala de visita. Vai entregando, faça a felicidade dos outros. Eu trouxe isso daqui quando eu fui para Porto de Galinhas. Toma para você de lembrança. E aí eu trouxe isso daqui quando eu estive lá no Rio Grande do Sul, em Canela, lá na região da região serrana. Então leva para você. Vai se desfazendo. Você tem tanta bugiganga que se você se desfizer uma por mês, você ainda vai viver até os 250 anos. Não tem como morrer antes. Não, eu não vou ficar dando não, porque parece que eu já estou me preparando para morrer. Não dá uma por semana, você ainda vai viver até acabar com tudo. E vai viver mais que Matusalém. Mas se a gente não se disciplina, não se prepara para desapegarmos-nos de coisas que acabam por si sós, como você vai aprender a fazer isto quando vai ter que deixar parente, filho, patrimônio, coisas que são muito mais ligadas, enraizadas em nosso passado, em nossa história de pessoa? Que você deixe, não é, uma sandália havaiana por aí, você não ligue, tudo bem, mas já pensou você abrir mão daquela casa que você suou a vida inteira para conseguir comprar, construir e viver? Ali você teve seus filhos, você criou seus filhos, você recebeu seus netos, você está vivendo feliz, e agora? Não é mais sua. Aí aparece um gaiato lá que compra a casa, vai transformar a casa num comércio, e vai você virar assombração do comércio do homem. Não, aqui não vai entrar ninguém, a casa é minha, eu vou assombrar as batatinhas, vou assombrar as couves, vou assombrar a beterraba, e ninguém vai comprar nada aqui. Essa casa é minha, você não sabe o que eu sofri para ter essa casa. Essa é uma situação difícil. Se a gente aprende a relativizar as coisas, viu, Elizabeth, é muito mais branda a separação. Muito obrigado, viu, querida, pela sua pergunta. A Érica Lidiane, de Londrina: quando o espírito está em coma e pede ajuda ao encarnado, tem como não deixá-lo ir embora? Olha, Érica, quando chega o instante da separação, não existe como impedi-la. Não existe. Agora, o que você pode fazer é piorar o estado da pessoa. Isto é muito comum. Não vá não, o que a gente vai ser sem o senhor? Vovozinho, obiso, não vai não. Como é que a gente vai viver? O senhor já tem 130 anos, mas a gente vai sofrer muito. Fica aqui com a gente, o pobrezinho, que já está com o carnê vencido há muito tempo, já está, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora, não aguento mais. Não, fica aqui que vai ser de nós ser você. Não, deixa ele, coitado, ir embora. E quando isso acontece, a gente fica doando o fluido que retém aquela pessoa que já não tem mais energia vital para permanecer com o organismo funcionando. Os entes queridos que ficam em casa, ou que ficam no quarto do hospital, eles ficam, vamos fazer uma vibração agora, vamos rezar para ele agora, vamos doar nossos fluidos, bota no Pai Nosso que está no céu, e vai cimentando o pobrezinho do velhinho no corpo, querendo reter. Então os espíritos amigos, com pena do pobre, às vezes tem que retirar aquele montanho de fluido e levar para o quarto vizinho, onde tem alguém que vai continuar vivendo, que precisa se recuperar. E às vezes, o que eles fazem para aliviar o pobre do velhinho do tormento dos seus parentes? O que eles fazem? Dão uma melhoradinha no velho. O velhinho estava caquético. Ai, socorro, eu não consigo, não consigo respirar. De repente, volta a vida. Ai, graças a Deus, estou respirando bem. Ai, me dá aquela papinha, agora eu estou com fome, estou comendo. Olha, milagre, nossas preces funcionaram. Ai, a novena de Santa Genoveva deu certo. Ai, avisa o cara lá que fez o despacho na encruzilhada, que a gente depois vai lá acertar com ele. Todo mundo estava rezando para o velhinho. Só que, na verdade, o velhinho não melhorava, porque estava na hora de ir embora. Mas estava sofrendo. Não conseguia, ele que já podia, há 15 dias, já está do lado de lá, está preso aqui, enroscado, por causa dos parentes. Então, o que fazem os espíritos? André Luiz conta isso. Dão a chamada melhoradinha da morte. Quando o velhinho melhora, volta a respirar, tem fome de novo, o vô vai sarar. Semana que vem o médico falou que daqui a 3 dias vai dar alta para ele. Vai dar mesmo, com atestado de óbito. Mas eles não sabem.
Então, então vamos fazer uma coisa? Você vai para casa, toma um banho rápido, eu vou lá comprar as coisas para fazer uma comidinha rápida para o meu marido, daqui a pouquinho a gente volta. Você vem às 6h30, às 7 horas eu chego, você vai embora para casa? Tudo bem. 3 horas da tarde, vai todo mundo fazer suas coisas. Você está bem? Estou bem. Pode ir, que daqui a pouco eu estou saindo daqui, eu mesmo vou dar a volta aí no jardim. Espiritualmente, é verdade. Aí sai todo mundo, aquela teia de fluido retentivo é desfeita, e aí os espíritos levam o velhinho para dar a volta. Tchau. Aí você está em casa tomando banho. Olha, o hospital ligou, o vô morreu. Como é possível? Deixa ele lá tão bem. Vou processar o hospital. Olha, a doideira do ser humano. Então, às vezes, para conseguir libertar a pessoa, os espíritos ajudam. E olha, não queremos que você use isso como uma regra, mas desconfie bem dessas melhoras de repente. Né? Desconfie, olha, melhorou bastante, melhorou depressa, mas vamos ficar de olho. E quando você estiver como companheiro ou companheira de alguém que está doente, não seja aquele que fica pondo fogo numa fogueira que já está acabando. Ajude-o, converse com ele, dê esperança, dê força espiritual para aquele ser. Não o retenha com essas cobranças, porque se ele tiver que ficar, vai ficar sem isto. Mas se ele tiver que ir embora, você vai ser um estorvo. Tá bom? Obrigado, viu, Érica? Um grande abraço. A Ana Lúcia, de São Paulo. É possível um ente querido já desencarnado vir anunciar a cura de uma doença incurável que ele tinha quando estava em sua encarnação última? Bem, é possível anunciar que as doenças serão curáveis, serão curadas. É possível ele voltar e dizer, olha, eu tinha aquela doença sim, mas agora já não tenho mais. Do lado de cá eu sarei. Mas os espíritos amigos nos ensinam que as entidades nobres que cuidam do avanço da ciência não poupam ao homem aquilo que o homem tem que fazer por ele mesmo. Não vem trazer a fórmula de bandeja para que o homem não precise fazer mais do que escrevê-la e aplicá-la e ficar rico. Não. Os espíritos não funcionam assim. Eles podem anunciar, olha, daqui a 5 anos vão descobrir a cura de tal doença. Tá bom, legal. Isso ele pode ter ouvido lá do plano espiritual, algum amigo que disse para ele. E numa reunião mediúnica ou durante um sonho, ele pode trazer a informação. Mas dizer que ele vem aqui, né, vai falar com a tia Benta que está lá fazendo, né, o doce de banana na cozinha. Anota aí, tia, cura da tuberculose que a senhora vai ficar rica com isso. Alguns até tentam fazer isso, mas não são espíritos sábios. Não são espíritos de sabedoria, né? São espíritos brincalhões. Então, os espíritos têm um critério, têm uma ética para ajudar o ser humano no seu desenvolvimento. Esta ética não abre espaço para favoritismos. Até porque é preciso valorizar o esforço do homem, sem o que você fica parado esperando que os espíritos joguem, né? E aí, vai chegar a fórmula do que hoje? Né? Não, vai estudar, vai atrás, pesquise, eles te ajudam a ir. Aí eles te ajudam. Aí eles te iluminam, aí eles te inspiram, aí eles orientam os seus passos, fazem acontecer algum caso fortuito que, ai meu Deus, olha só, é isso que estava faltando. Aí você descobre. Aí sim. Tá bom, Ana Lúcia? Muito obrigado pela sua pergunta. A Marli Paiva de Contagem. Quero saber se a pessoa pode ter a intuição da morte, mesmo que essa se dê por assassinato, como no caso do meu vizinho. Ele colocando tudo em ordem junto da esposa. Marli, é possível sim. É possível. Dependendo das condições da pessoa, saber que ela está por pouco tempo na Terra. É possível. Agora, saber se ela vai morrer assassinada, se ela vai morrer frita no azeite derretido, no azeite fumegante, se ela vai cair de cima ou se vai cair todo aquele peso de pedra em cima dela, às vezes os espíritos amigos não nos dão detalhes para não nos angustiar. Se você tem a noção de que, olha, dá um jeito, faz as coisas logo, porque a gente nunca sabe quando a gente vai embora, é uma coisa. Agora, faz logo que você vai morrer de avião. Você nunca anda de avião. Se você vai morrer de avião, você não anda nem de elevador.
você vai pela escada. Como fez uma mulher que tinha medo de avião, morava em Bauru, morreu de desastre de avião. Nunca andou de avião, estava lavando a roupa dela no quintal da casa dela, que ficava perto do aeroporto. Um avião levantou voo, não conseguiu sustentação, e foi direitinho, entrou na casa do vizinho, e a ponta da asa bateu na nuca da mulher no tanque, e ela morreu de avião. Sem nunca ter andado de avião. Então, é aquela coisa. A gente deve sempre se lembrar que os espíritos amigos nos ajudam a gente saber do que é importante. A gente ter a intuição do que é útil. Mas nos ajudam também a gente não ficar desesperado com informações que nós não teríamos condição de administrar com calma. Não é? Por isso é que, Marli, essa orientação chega de maneira indireta. Tá bem? Ainda faltam quantas, Ana Paula? 3. Alexandre de São José. Saulo não passou pelo umbral? Não nos conta que tenha passado. Já viveu o umbral dele na terra. Viu, Alexandre? Saulo de Tarso, como muitos, desencarnam sem precisar passar pelo umbral. Isso não é uma regra. Isso é consequência. André Luiz explica isso no livro Nosso Lar. Já o irmão Jacó não passou pelo umbral. Outros espíritos não passaram por ali. Pelo menos para queimar a matéria mental degenerada que a gente acumulou. Tá bem? A Érica de Santa Cruz do Rio Pardo. Na pergunta 160 diz que o espírito reencontra imediatamente após a desencarnação com seus entes queridos. E você disse que depende do merecimento. Não entendi. São todos ou não? A pergunta 160, nós deixamos claro por que uns se encontram e outros não. Não é? Depende. Se você vai para o lado de lá e está com entes queridos te esperando e você os deseja encontrar, você encontra. Mas se você não quer sair do corpo, como citou o caso do nosso companheiro Edir, quando você não quer ausentar-se por medo, quer ficar ali, você fecha o olho, faz de conta que não tem ninguém. Não quero. Não porque eles não estejam lá, mas porque a gente não quer. Você pode ver aqui, Érica, que nós temos essas duas situações. Isso acontece segundo a afeição que a pessoa tinha por eles e que eles tinham pela pessoa. Tá bem? Obrigado pela sua pergunta. E a última de hoje, Marli Paiva. Quando um paciente está internado em fase aguda de dor, sendo certo que ele desencarnará, é acertado como induzido para aliviar o sofrimento físico? Este é um comportamento que a medicina vai avaliar do ponto de vista da necessidade do indivíduo. Esta é, às vezes, uma técnica que as pessoas utilizam na medicina para preservar o cérebro de traumas maiores e, em alguns casos, para aliviar o estado físico da pessoa. Se o intuito é acelerar a morte, o problema está nisto. Se é atenuar o sofrimento, nós vimos que a resposta da pergunta do parágrafo 28, do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nos autoriza a procurar fazer o que for possível para atenuar, para aliviar a dor, o sofrimento, mas não para tirar o indivíduo do corpo. Tá bom? Muito obrigado, Marli. Um grande abraço para você. Bem, terminamos o nosso encontro desta noite. Vamos fechar os olhos para fazermos a prece. Obrigado, Senhor. Que o teu amor nos auxilie no aprendizado, no entendimento e na multiplicação das tuas bênçãos. Ampara cada um que aqui está e cada irmão e irmã em seus lares, a fim de que a confiança no bem seja de tal forma poderosa que não haja nada mais a impedi-los de praticar a bondade, nem doenças, nem dificuldades, nem carências, nem angústias serão empecilhos para que o que sofre continue sendo bom. Que nós aprendamos
estas leis da vida, que certamente serão muito importantes para nós, cedo ou tarde, no enfrentamento do nosso amanhã. Que ao voltarmos para nossos lares, possamos carregar essa paz e espalhá-la a todos os que lá estiverem. E que amanhã, ao despertarmos, sejamos aqueles que têm vontade de fazer mais do que já temos feito. Fazer no bem, fazer no cumprimento da vontade de Deus, na superação de nossos próprios limites. É assim que deixamos a prece aos teus pés, encerrando o estudo de hoje. Pai nosso.